A Grande Aventura de Cousteau. Para você que tem em casa seu acervo de A Grande Aventura de Cousteau. videocassete, da época das antigas fitas, não deixe o tempo consumir. Você pode fazer uma produção da fita para o DVD, certo? Pode ser até uma coleção antiga que não saiu em DVD hoje, como isso aqui, por exemplo, que antigamente vinha em livros para as bancas de revista pela editora Altaia, como está aqui. E, caso contrário, uma fita de uma filmagem, de um aniversário, casamento, uma festinha, faça isso. Se você não tiver uma pessoa que faça, procure, ok? O meu anúncio está espalhado pela internet. Meu nome é Bernardo, às ordens. A Grande Aventura de Cousteau. Eu sempre gostei dessa coleção, cara. E esse aqui é meu amigo Dema. Cadê o Dema? Dema tem uma loja ali na Boa Vista, compra e venda de vinil, fita cassete, ali na Praça Marcel Pinheiro. Disco de vinil, rock, todo tipo de vinil. E essa semana vai estar empestado de rock lá, viu? Isso aí. A Grande Aventura de Cousteau. Desde o início da vida, os mamíferos são os grandes privilegiados da evolução. O sangue quente que corre pelas suas veias lhes outorga um poder inigualável. Os mamíferos marinhos se converteram nos soberanos do mar. Nós, que atuamos como donos da terra, pouco sabemos sobre os que regem as profundidades. O seu comportamento nos deixa perplexos. Seus sonhos intricados, seus cérebros complexos, os laços que estabelecem com as suas proles, os laços que parecem buscar conosco, todos são antigos enigmas que ainda confundem a mente moderna. Aqui, em Liberdade, Cousteau e sua equipe não julgarão o mamífero a partir do homem. Eles procurarão descobrir quais visões nos esperam se a família humana, em contrapartida, for vista não mais que um membro da majestosa família dos mamíferos. A Grande Aventura de Cousteau. Dedicado à memória de Philippe Cousteau. O infinito é o grande sonho da humanidade. Nós que ansiamos por companhia nos lançamos a planetas distantes, buscando pelo menos uma gota d'água, símbolo cósmico da vida. Até agora só encontramos deserto, desolação, pó. Mas não estamos sozinhos. Decepcionados com a falta de vida no espaço, nos esquecemos de outras possibilidades de vida na Terra. Existe um planeta água. Mar de sangue quente, os mamíferos das profundidades. O mar é o verdadeiro berço da vida. Aqui, a primeira célula tomou forma com o ADN e os seus códigos genéticos foram implantados como uma semente. As criaturas se adaptaram para enfrentar as ameaças de seu entorno, aprimorando-se era após era.
O milagre da vida desafia a lei de degradação universal, tendendo incansavelmente à complexidade. Este fenômeno inspirou o filósofo francês Teilhard de Chardin a conceber um terceiro infinito. Além do infinitamente grande e do infinitamente pequeno, Teilhard acrescentou o infinitamente complexo, a vida em si mesma. Referências da evolução: nervos, mandíbulas, vertebrados. Finalmente, o mar frio forjou o modelo perfeito de animal de sangue frio, o tubarão. Após bilhões de anos no seu berço líquido, a vida saiu à conquista da Terra. As criaturas tiveram que desenvolver uma série de mutações que compensassem a perda de energia causada pela gravidade terrestre. Sangue quente. Com uma temperatura central elevada, os pássaros e mamíferos se converteram em verdadeiros motores de combustão interna, dotados de uma imensa potência. Um antigo ossário de mamíferos marinhos acaba de ser descoberto no sul da Califórnia. Cousteau visita o local remoto com o filho do paleontólogo Lawrence Barnes, que dirige a escavação para o Museu de História Natural da cidade de Los Angeles. Essas montanhas já estiveram primeiro submersas no mar. Estes ossos são peças soltas de um verdadeiro quebra-cabeça pré-histórico. Após milhões de anos, adaptando-se à Terra, alguns mamíferos retornaram à água. Ninguém sabe por quê. Os motivos não estão enterrados na Terra. Os esqueletos dispersos somente são fragmentos das respostas. We found a fossil skull of a baleen whale. It's about 14 or 15 million years old. Aqui temos o crânio e a parte frontal do crânio está aqui atrás. Os espiráculos estão entre estes e a mandíbula inferior ao lado. De que época são os fósseis de baleia que foram encontrados? As baleias remotas datam de pelo menos 45 milhões de anos atrás. 45 milhões de anos? Não foi mais ou menos nessa época que alguns mamíferos regressaram ao oceano? Foi. Não foi antes ainda? Bem, foi pelo menos nessa época ou um pouco antes que eles vieram para o mar. Isso, assim, é a mandíbula inferior de uma das primeiras baleias jamais encontradas. Onde está o seu dente de tubarão? Para mim, estes dentes se parecem um pouco com os dentes de tubarão. Triangular. Pontiagudo. E você sabe alguma coisa sobre os antepassados terrestres das primeiras baleias? O grupo de animais do qual as baleias provêm, segundo a maioria dos paleontólogos, possuía parentes com características semelhantes a estas. As hipóteses da ciência parecem estar inspiradas em magia. Um animal que parece um lobo assume a forma de uma espécie de serpente marinha. As fossas nasais ascendem até a parte alta do crânio. Os membros anteriores diminuem e os membros traseiros desaparecem. No Museu Oceanográfico de Mônaco, que ele dirige, Cousteau medita sobre um dado esquecido da evolução. Ilhos degenerados que anteriormente sustentavam duas patas traseiras, suspensas na parte posterior das baleias modernas, agora desperdiçadas dentro do seu corpo. Uma herança espectral dos antepassados que vagaram pela Terra. Nas profundezas do mundo líquido, os traços terrestres se perderam no tempo. Livre da gravidade, Leviatã se parece mais com uma montanha viva do que com um mamífero. A sua massa imponente lhe permite manter uma temperatura elevada, 38 graus centígrados, neste frio habitat, já que na água perde o seu calor 20 vezes mais rápido que no ar. A sua longa cauda, que agita as águas de forma lânguida e indolente, é capaz de desenvolver uma potência de 500 cavalos.
O elefante marinho, um pinípede, ou seja, um mamífero com as patas transformadas em barbatanas, move-se em terra firme sustentando seu peso de 2 toneladas. Mas no mar, o seu novo elemento se propulsiona com elegância, ondulando todo o seu corpo e formando com as suas patas traseiras uma espécie de cauda dupla que funciona como um timão. Os leões marinhos são capazes, inclusive, de galopar em terra firme quase tão velozmente quanto um garanhão. Contudo, também podem deslizar pelo meio subaquático, agitando as suas nadadeiras frontais como as asas dos pássaros. A pequena lontra marinha depende de sua pele, a mais espessa da terra, para mantê-la aquecida e completamente seca na água. O menos adaptado dos mamíferos marinhos, ela está apenas começando a adquirir as características étnicas dos seus companheiros. A cauda e as 2 patas traseiras achatadas funcionam como um remo triplo. Os dedos unidos por uma membrana interdigital são utilizados como um instrumento por esse animal travesso para pegar pedras e quebrar caranguejos e conchas e abrir ouriços do mar. Apesar dos mamíferos estarem dotados de uma excelente visão, a escuridão das águas forçou uma outra adaptação: aumentar a capacidade da sua percepção visual através da utilização da voz. A equipe do Calypso escuta os animais que invadem esse mundo silencioso com os seus sons. As baleias piloto assobiam para se comunicar. Elas utilizam sons de estalidos, chamados localização por eco, que funcionam como sonares para localizar presas ou obstáculos. O grito agudo do manati, raramente gravado, pode significar que esta plácida criatura esteja manifestando alguma emoção. O canto das focas barbadas do Ártico percorre milhas e milhas na água, onde o som se propaga muito mais rapidamente do que no ar. A vida marinha se dispersa ao grito da orca, a baleia assassina. Os antigos baleeiros confundiam o triste bramido das baleias brancas com o gemido dos marinheiros perdidos no mar. Cada espécie de golfinho emite o seu próprio assobio. Alguns dos seus sons atingem frequências tão altas que somente são audíveis por humanos quando gravados e repetidos em velocidades mais lentas. Os especialistas dizem que a localização por eco do golfinho é 10 vezes mais precisa que o nosso sonar mais sofisticado. A sua capacidade de produzir sons é um grande mistério, pois estes animais estão desprovidos de cordas vocais. O número de sons produzidos pelo golfinho é bem maior do que o número de palavras nas tragédias de Racine. No entanto, os cientistas consideram que o seu repertório é algo mais complexo do que uma simples linguagem, pois os seus estalidos e gritos servem para muitos outros objetivos que ainda estamos longe de conhecer. Jean-Michel Cousteau veio para a Carolina do Sul com o Dr. Louis Wrigley, um biólogo que estuda os golfinhos desses pântanos litorâneos. Intrigado com as observações de Wrigley sobre o estranho comportamento do golfinho, Jean-Michel trouxe equipamentos hidrofônicos para registrar esses rituais jamais ouvidos nem filmados. Os estalidos se intensificam na medida que os golfinhos se aproximam do objeto de seu sonar.
Em seguida, uma das criaturas assobia e todos juntos dão uma guinada em direção à margem. Jean-Michel, que pesquisa esse comportamento há 3 anos, pergunta a Lu qual é a motivação real. Bem, eu acho que os golfinhos estão encontrando uma forma mais fácil de capturar peixes do que escolhendo o único peixe na água quando eles vão em direção a um cardume. Eles conduzem o cardume pela margem a menos de 1 metro de profundidade e então, quando os peixes estão bem perto da superfície, os golfinhos podem atacá-los quando quiserem. Eles fazem um círculo aprisionando os peixes. De repente, plaft, saltam para cima da margem e vindo completamente para fora d'água encalham, deixando os peixes se agitando. Então, muito cuidadosamente capturam os peixes, uns 5, 6 ou 10, ao invés de apenas um, quando perseguem o cardume. O banquete salta das ondas como um verdadeiro festim. Os exemplares de Wrigley revelam que os golfinhos, que normalmente comem tainhas, agora procuram savelhas, um peixe menor e abundante no alto verão. Os golfinhos sempre descansam sobre o seu lado direito. Poderíamos dizer, de certo modo, que são destros. Os golfinhos que vão à praia como se estivessem em um restaurante desafiam as teorias elaboradas sobre os grupos de baleias que encalham e morrem. Os especialistas sugerem que a areia rompe o sistema do sonar ao amortecer os ecos de seus estalidos. Os golfinhos da Carolina do Sul certamente ignoram essa hipótese. Por outro lado, sugerem mais enigmas. O mergulhador do Calypso, Dominique Sumian, escuta uma vez mais. Os golfinhos cooperam uns com os outros nesse cardume de savelhas, trabalhando juntos para cercar as suas presas e levá-las para a praia, longe das águas sombrias, onde a caça é difícil. Porém, a coesão de grupo nunca foi um obstáculo para um solitário que se contenta apenas com as sobras. Os mamíferos se adaptaram às profundezas 50 milhões de anos antes dos homens terem dado os seus primeiros passos sobre a Terra. No entanto, ainda sabemos muito pouco sobre esses patriarcas que vivem ao nosso lado. Os golfinhos simbolizam o desconhecido. Como podem nadar tão velozmente? Eles chegaram a passar por mim uma vez e eu os observava incrédulo a bordo de um cruzeiro a grande velocidade. Eles se movimentam em uma harmônica coreografia. Os seus corpos deslizam e as suas nadadeiras batem na água. Os seus cérebros e os nossos têm algumas semelhanças. Poderiam ser inteligentes? Só lhes faltam mãos com as quais nós humanos escrevemos nossas ideias e damos forma aos nossos sonhos. Se eles realmente tiverem a capacidade de inteligência, as perspectivas são sensacionais. Meus nobres acompanhantes, as suas promessas místicas nos satisfazem. O nosso empenho em lhes conhecer é uma digna odisseia. Nas águas do noroeste da Espanha, os moluscos são criados em viveiros que crescem como árvores encantadas numa floresta subaquática. Foi aqui onde um homem e um golfinho se conheceram. Um dia, Luís Saleres estava recolhendo seus moluscos quando girou e notou que um golfinho lhe observava. Ele se aproximou para tocar a sua cabeça e o golfinho se aconchegou afetuosamente. Dia após dia, a nova amiga de Luís, Nina, retornava. Mas o que aconteceu com Luís não é um caso único. Plutarco escreveu que os golfinhos adoram ao homem gratuitamente. Outros antigos pensavam que as criaturas eram piratas arrependidos que queriam remediar as suas trapaças.
Menina chegou voluntariamente das selvas oceânicas. Talvez tivesse sido expulsa da sua família. Talvez o carinho humano fosse, no desespero, o remédio para a sua solidão. Ou talvez ela e Luís simplesmente tenham redescoberto o segredo da amizade que os antigos gregos levaram consigo para as suas tumbas. Como isso começou realmente? Ou seja, você numa manhã saiu de casa e lá estava a Dolly? Bem, ela estava no outro canal, o do nosso vizinho. E aí ela começou a vir para cá, ficando nos 2 lugares. Nós começamos a alimentá-la e ela passou a ficar mais tempo aqui do que lá. E tem estado aqui desde então. Qual foi a sua reação quando você a viu aqui? Eu fiquei muito contente ao vê-la, mas tive medo dela. Teve medo? Bem, não sei, ela é enorme. É como eu sempre digo, Kellyanne foi quem começou a amizade com ela. Quem? Uhum. A garotinha? Ela começou tocando-a, brincando e nadando com ela. E queria que eu fizesse o mesmo. Na primeira vez que eu a toquei, eu só fiz assim. Naquela época, eu nunca tinha tocado em um peixe na minha vida. Então Kelly foi a mais ousada. Uhum. E eu a forço a levar um cinto de esqui. Ela não tem medo de nada. Adora os animais. Logo depois de Dolly ter se tornado amiga da família, Jean descobriu o segredo da sua destreza. O golfinho tinha sido um recruta da Marinha Americana. Dolly tinha sido treinada para realizar reconhecimentos subaquáticos. Uma verdadeira líder natural, ela chegava a emparedar os outros golfinhos que cometiam erros. Após 8 anos de treinamento, a Marinha a considerou incorrigível e a soltou. 5 dias mais tarde, e a 80 quilômetros de distância, Dolly adotou os Asburys. Boa, menina. Obrigada. Ok. Apanhe todos os 3, Dolly. Okay, thank you. Okay, pick all 3 up, darling. Os primeiros treinadores de Dolly, que souberam do seu paradeiro, mantêm uma grande admiração pelo seu aluno e cooperam com Jean para que continue ensinando o animal. Eles consideram Dolly o golfinho mais bem treinado do mundo. Oh, todos os 3. Muito bem, isso mesmo. Boa, menina. Obrigada. Sim, vai apanhar todos eles, Dolly. Dolly, uma vez treinada para utilizar o seu sonar, patrulhando estaleiros contra os inimigos homens rã, pode encontrar facilmente 1 centavo enterrado no fundo lamacento. Jean disse que ela pode até distinguir as moedas de 1 centavo das de 10 centavos. Aí está ela. Não, Gengula. Você a trouxe pra mamãe? Cuspa. Ela apanhou uma. Dolly nunca perdeu uma moeda de Jean. Ah, muito bem. Agora pode se mostrar. Pode dizer pra mamãe que você é linda? Well, you're gonna really show off, huh? Can you tell Mommy you're pretty? Pretty girl. Pretty girl. Yes, you are pretty. Yes, you are. And you're gonna be a pretty girl? Pretty girl. Yes, you are. You're a pretty girl. Let's go. O animal se desenvolve sob cuidado maternal de Jean. Como uma criança abandonada de 200 quilos, ela espera impacientemente todas as manhãs de trás da casa dos Asbury, pronta para mais um dia de adoção. Dolly sempre o chama, pedindo atenção. O maior prêmio para Dolly é a aprovação. E o prêmio dos prêmios é a aprovação de Jean. Porém, a voz humana que a faz feliz também pode fazê-la sucumbir. Eu não tô zangada com você. Ela às vezes fica assim.
Se eu modifico o tom de voz e eu sou realmente exigente, ela fica bem como se estivesse magoada. Aí começa a piscar os olhos e então sabe que não vai acontecer nada com ela. Vem, Dolly. A mamãe não tá zangada. Vem, garota. Dolly, vem, me dá um beijo. Vem, boa menina. Competir com o Zodiac é o passatempo preferido de Dolly. Os seus últimos anos na Marinha não foram tão divertidos. Os seus treinadores originais contaram a Jean que Dolly havia sido retirada deles e colocada num programa novo onde ela não era alimentada se não fizesse o seu trabalho. Quando Dolly começou a pescar sozinha porque sentia fome, ela foi castigada sendo presa durante quase um ano. Quando o Zodiac deixa o canal e se aproxima do oceano, Dolly reduz a velocidade. Às vezes, ela dá a volta e escapa para casa sozinha. O mar aberto não a seduz. Ela é resoluta. Não se aventura além de um sinal limítrofe que marca o início do Oceano Atlântico. Dolly, você acha que ela pode se lembrar do cercado onde esteve do outro lado? Eu acho que levá-la para fora poderia lhe trazer lembranças. Esta pode ser a maneira como chegou aqui. Mas ela pode pensar que queremos nos livrar dela e ao levá-la de volta para a Marinha. E ela simplesmente não quer ir. Ela está mais feliz onde está agora. Totalmente satisfeita. E se ela não estivesse, ela é livre e poderia ir para onde quisesse. É, porque nós nunca aprendemos. Ela nunca ficou presa. Cousteau desce para se encontrar com a sua amiga brincalhona. Ela leva um aparelho que Jean utiliza para fazer sinais para Dolly. Ao contrário de Nina, Dolly conheceu o cativeiro. Foi forçada a se relacionar com os homens. Comportamento forçado é comportamento pervertido. Dolly faz os mesmos truques executados em qualquer parque marinho. Mesmo assim, ela é diferente. Ela tem uma dupla liberdade. É livre para ir embora e é livre para ficar. As suas atuações são como atos voluntários para os que ela ama. Os alegres saltos de Dolly me deixam com uma pergunta desconcertante. Por que os golfinhos não saltam assim para salvar as suas vidas? Cousteau instalou um cercado flutuante em alto mar para estudar os golfinhos no seu habitat natural. Com um salto, os animais poderiam facilmente eliminar as balizas e nadar para fora, mas eles não fazem isso. Essa inércia inexplicável pode se tornar letal. Os atuns nadam abaixo de algumas espécies de golfinhos. Os pescadores sabem que ao enredarem os golfinhos que nadam na superfície, capturam os atuns que estão abaixo. Uma vez presos nas redes, os golfinhos já não são de utilidade para os pescadores. No entanto, as criaturas que saltam 5 metros numa brincadeira não saltarão nenhum centímetro para ganhar a liberdade. Cousteau discute sobre este enigma com Skipper Harold Medina.
Com apenas algumas balizas como as que você tem aqui a essa altura sobre a água, eles parecem incapazes de perceber que podiam escapar saltando por cima delas. Por quê? Nós também nos fazemos essa mesma pergunta. Sempre pensamos que possivelmente, quando cercássemos os botos, eles simplesmente saltariam para fora, o que seria muito mais fácil para nós e para eles. Mas eles nunca fizeram isso. Então posso entender por que vocês desenvolveram uma forma de ajudá-los a escapar. Isso. Esta rede aqui com medidas de 4 por 1/4 é o que temos utilizado. Quando ajudávamos esses botos a sair pela primeira vez, ou tentávamos tirá-los para fora da rede, ao nadarem tentando liberar o caminho, o focinho deles ficava preso numa dessas malhas. Em consequência, por não nadar em sentido contrário, mas só em frente, acabavam se sufocando. Então fizemos uma rede que tivesse malha de 4 centímetros de tamanho, os botos não se enredariam e gradualmente deslizariam para cima e para o outro lado das cortiças, ganhando a liberdade. Mas então você tem que fazer uma passagem para eles. Sim, tivemos que encontrar um espaço adequado onde nós recuássemos todas as vezes, e essa rede estava ali, pronta, esperando que eles se chocassem contra ela e saíssem do circo. Isso tem salvado uma grande quantidade de animais. Era a chave de todo o sistema. A lei americana que limita o número de golfinhos que os pescadores podem matar por ano passou a exigir que toda embarcação de atuns utilize a rede de Medina. O barco de atuns cerca os golfinhos com o que chamam de rede de arrastão, uma rede com cordões na parte inferior que são puxados para impedir que os atuns escapem por baixo. Quando os golfinhos estão rodeados, o barco recua suavemente. Livre da tensão, parte da rede cai e os golfinhos estão livres para sair, não mais enredados pela teia de aranha das antigas redes. Contudo, os golfinhos precisam de ajuda para sair. Aterrorizadas, algumas criaturas simplesmente se afogam. Os mergulhadores guiam os animais por debaixo d'água enquanto os barcos os socorrem desde a superfície. Apesar dos avanços, dezenas de milhares de golfinhos morrem no processo, frequentemente por falhas técnicas. Se os golfinhos não possuem inteligência humana, eles têm uma inteligência que é unicamente deles. Eles podem ser incompreensíveis para nós, porém, não mais do que somos para eles. O Calypso desliza pelo deslumbrante Golfo de San José, na Patagônia. O governo argentino fez da Bahia um santuário, não somente de paz, mas também de esperança. Aqui, as baleias francas, ameaçadas de extinção, ganharam um refúgio para se acasalar, dar à luz e criar as suas proles. Famosas pelas suas frontes calosas, brancas por causa dos parasitas e barnacles, estas criaturas ficaram conhecidas como baleias francas porque flutuam depois de morrer. Os baleeiros as perseguiram implacavelmente e ninguém sabe quantas sobraram. À medida que avançam em direção ao Zodiac de Philippe, demonstram que os capitães como Ahab's eram grandes impostores. Não era preciso ser valente nem audaz para atirar um arpão no coração desse gentil gigante. Um elefante selvagem estilhaçaria um homem que se aproximasse com apenas uma investida. No entanto, esta baleia mantém a sua cauda parada para não esbarrá-la nos nossos mergulhadores. Isso é ternura? Ou não somos mais do que pequenas coisas insignificantes, moscas humanas zumbindo no focinho do gigantesco animal?
mais uma pergunta de peso permanece na balança. Essas decrescentes hordas poderão manter a sua espécie? Nós só podemos esperar. Elas lutam por restaurar a sua raça. Talvez aqui sejamos testemunhas do renascimento dos Leviatã. As águas se agitam. A equipe reconhece o ato mais importante desta espécie ameaçada: a procriação. A fêmea gira o seu ventre malhado para a superfície, evitando seus 2 pretendentes abaixo. Com as suas poderosas nadadeiras, os persistentes machos afagam o seu corpo cintilante numa longa e lenta carícia. Quando ela rola submissa, os rivais se empurram, arranhando-se mutuamente com os barnacles, os seus órgãos reprodutivos que podem se estender até 1,5 metro, até que um dos amantes finalmente ganha a disputa. Após apenas 8 segundos, o macho se desprende e sobe para o ar, continuando a mergulhar. O macho rejeitado nada em círculos frenéticos, esperando pelo seu turno. O acasalamento pode durar horas no azul e profundo leito do mar, como D.H. Lawrence escreveu: montanha pressionando montanha, o prazer da vida. Mais ao norte, no Mar Bering, as resistentes focas superaram a sua extinção. Todos os meses de junho, mais de 1 milhão de focas vêm se reproduzir nas ilhas Pribilof. Nas semanas seguintes, um filhote nasce a cada 10 segundos. Um operador de câmara se apressa para gravar o nascimento. O filhote sai em poucos momentos. Com as suas pequenas nadadeiras, remove a bolsa amniótica. Ao contrário das criaturas de sangue frio, cuja maternidade começa e termina com a liberação de incontáveis ovos, o mamífero nutre os seus filhotes no útero para dar à luz a um ser vivente. A fêmea gera somente um filhote em cada gestação. O filhote está sempre ao alcance da sua vista. Ela não o deixa durante 1 semana, nem mesmo para comer. Perambulando por todos os mares da Terra, as baleias assassinas viajam em grupos familiares bem unidos. Um macho dominante com a sua barbatana de 2 metros, elevada como um estandarte de liderança, guia o seu harém de fêmeas e todos os filhotes com menos de 2 anos de idade. Algum dia, um dos jovens machos desafiará o seu pai e então o substituirão, arrebatando-lhe o poder através do parricídio. Para caçar, o grupo une forças como uma alcateia. Aqui, no sul da Argentina, eles procuram leões marinhos. A baleia líder investe contra as rochas. Ela somente quer filhotes. Capturando as peludas criaturas uma a uma e impelindo-as para o mar, o enorme predador agita violentamente a sua presa pelo focinho como um gato sacudindo um rato antes do ataque mortal.
Os 50 dentes pontiagudos deste predador se travam quando fecha suas poderosas mandíbulas. Ela não mastiga a comida. Seus dentes são feitos para capturar e cortar. Ela engole grandes pedaços inteiros. A baleia assassina é carnívora e imprevisível. Alguns pescadores do estado de Washington encurralaram várias baleias assassinas numa baía ao norte de Seattle. Os mergulhadores do Calypso se unem às orcas. As baleias que encontramos adoram ser acariciadas. A única vez em que o animal descobriu os seus dentes em uma leve atitude de agressão foi quando o mergulhador deu mais atenção a uma outra baleia. Este é o famoso monstro do mar. Os humanos consideram o comportamento da baleia assassina desconcertante. Em alguns oceanos, comem leões marinhos, em outros, elas brincam com eles. Embora sejam os únicos animais poderosos o suficiente para constituírem um sério inimigo para outras baleias, não se sabe que tenham comido seres humanos, pelo menos até agora. Se os humanos não podemos prever o comportamento das orcas, não é porque esses animais sejam erráticos ou assassinos irracionais, mas porque nós não compreendemos o seu universo. Persistimos em defini-los em termos humanos. Quando elas caçam, dizemos que são sanguinárias, cruéis, impiedosas. Quando são brincalhonas, até mesmo nossos próprios mergulhadores se sentem tentados a repreendê-las carinhosamente, como se elas fossem crianças humanas. Não o são. São poderosos animais que apenas esqueceram a sua força por um momento. Tampouco são demônios assassinos. Elas atacam um leão marinho simplesmente como nós atacamos nossos ovos no café da manhã. Elas matam para viver. O ser humano é o único mamífero que mata por prazer e esporte. Pouco antes da primavera, quando os meses de final de inverno se tornam mais rigorosos, as focas da Groenlândia abandonam os mares árticos e migram para dar à luz aos seus filhotes. As fêmeas do grupo maior vêm para cá, para as placas de gelo da costa do Labrador. O mergulhador-chefe Bernard Delemotte voa com um grupo do Calypso para estas extensões geladas. Eles vão filmar as focas recém-nascidas antes da polêmica temporada de caça canadense começar. Os recém-nascidos somente possuem uma capa de meio centímetro de gordura para se protegerem do frio. Porém, a pele que lhe confere a sobrevivência também lhe causa morte. Os humanos se apaixonaram por estas peles. Todos os anos, antes dos filhotes mudarem o pelo, os caçadores de focas se apressam em matar mais da metade dos recém-nascidos de 3 a 5 dias de idade. Os filhotes não podem fugir nadando. Eles não aprenderão a nadar até que tenham um mês. Enquanto Bernard se prepara para mergulhar, ele sabe que o mar apenas oferece uma precária segurança. As entradas dos buracos frequentemente se congelam, aprisionando os que estão abaixo em um mundo de pesadelo sem ar ou saída. Ça se présente bien? Regardez dessus dehors, hein? Ok.
As focas adultas pescam e cortejam umas às outras debaixo d'água. Elas podem passar meia hora nas águas a mais de 1 milha de profundidade. Para acumular calor, a temperatura de sua pele cai a 1 grau abaixo da temperatura da água, só o suficiente para que não se congelem. Os seus olhos sensíveis tiram o melhor partido de quaisquer filtros de luz esmeraldina através do gelo. De repente, Bernard retorna ao ofuscante mundo branco da superfície. Ele abreviou seu mergulho porque as únicas áreas com superfícies abertas começavam a congelar rapidamente. As adaptações das focas contra os perigos de baixo não lhes ajudam em nada contra os perigos de cima. Desde o início do século, a população desses animais foi reduzida à metade. Agora, o governo canadense limita a caça e insiste que a espécie não entrará em extinção. Devido à pressão pública, também exige que os caçadores de foca atinjam os filhotes na cabeça com um bastão regulamentar para assegurar que estejam mortos antes das suas peles serem arrancadas. Mas a vida continua. Esta fêmea perdeu seu filhote. Durante os momentos do seu nascimento, se impregnou com seu cheiro e agora, errante, cheira todos os recém-nascidos, tentando encontrá-lo. Mas nenhum outro terá o seu leite. Enquanto isso, a polêmica aumenta. Encantada com os grandes olhos dos filhotes, a opinião pública exige que a matança seja proibida. Enquanto os expertos do governo estão tranquilos quanto à legalidade das suas quotas, outros cientistas dizem que o número permitido de caça é muito alto. Como a carcaça é abandonada, não aproveitada na maioria dos casos, alguns naturalistas denunciam que a operação é um desperdício de recursos. As peles são quase sempre utilizadas para casacos de moda, chinelos, chaveiros e, ironicamente, para focas de brinquedo. Bernard encontra um filhote entre blocos de gelo. A sua mãe o encontrará e o reconhecerá entre centenas de filhotes. A controvérsia sobre as focas irlandesas é um item a mais no conto épico dos desconhecidos. Sabemos muito pouco a respeito da maioria dos mamíferos marinhos que observamos, sobre os seus sonhos, a sua inteligência, as suas chances de sobrevivência. O maior enigma de todos é o que aconteceria se qualquer um deles desaparecesse. Cada espécie é uma parte integrante de um mundo que foi montado por peças há milhões de anos. Através dos tempos, inúmeras criaturas vêm se adaptando ao meio ambiente. O que acontece quando tentamos fazer com que o meio ambiente se adapte a nós? Esta foca tem os seus minutos contados. A temporada de caça começa. Um barco já está à espera em alto mar. O tempo está terminando também para a humanidade, já que a história dos mamíferos marinhos é também a nossa história. Em um mundo mais velho do que o nosso, disse um naturalista, eles se movem mais sofisticados e completos, dotados de sentidos que nós perdemos ou nunca alcançamos. Eles não são irmãos, não são subordinados. Eles são outros povos apanhados conosco na rede da vida e do tempo. O barco da morte aguarda. O mamífero mais imprevisível, incompreensível e inexplicável é, sem dúvida, o ser humano.
A Grande Aventura de Cousteau.